Olá, Grupo Refúgio, olá, povo de Deus, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Sexta-feira aqui no grupo é dia da família e nós entregamos a nossa família no altar de Deus. Mais uma sexta-feira para a glória de Deus. Hoje eu trouxe um tema muito relevante e assim, muito polêmico, o qual nós precisamos ter direção de Deus, tanto para falar como para ouvir, para que nenhuma palavra seja retirada e colocada em algum lugar errado, em nome de Jesus. Que o Espírito Santo tome a frente e nos abençoe nesse estudo de hoje, amém? Então vamos lá para a palavra de hoje, está em Efésios 5, 21 ao 25. Sujeitai-vos uns aos outros no temor do Senhor. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos, como ao Senhor. Presta bem atenção. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam sujeitas aos seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Como eu disse no começo do vídeo, nós muitas vezes queremos fazer, as coisas, porque a gente começa a conhecer Jesus e a gente começa, a ter amor. Só que até mesmo para você abençoar alguém ou fazer algo, tudo tem que ser com moderação e tudo tem que ser com direcionamento da palavra de Deus. Hoje nós vemos muitas famílias destruídas por causa da igreja. Nossa, Janaína, como assim? Por isso que eu estou falando, em nome de Jesus, que o Espírito Santo me dê clareza ao passar o que eu preciso passar, mas que também você possa estar com ouvidos abertos do seu coração para que você possa ouvir e absorver aquilo que Deus está te ensinando, está nos ensinando hoje. Muitas famílias hoje são destruídas por causa da igreja. Não em si por causa da igreja, mas por falta de sabedoria, tanto do homem e muitas vezes da mulher de Deus. E às vezes, hoje, você talvez, os seus olhos vai se abrir, porque muitas vezes isso está acontecendo contigo, dentro da tua casa, dentro do teu lar, e muitas vezes você nem estava percebendo. Amém? Que o Espírito Santo hoje nos traga direcionamento do céu para que nós possamos viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. Olha só o que a mensagem diz de Efésio. Sujeitai-vos uns aos outros no temor do Senhor. O temor de Deus precisa estar nas nossas vidas. Aí, olha só, vós mulheres, há um recado para as mulheres. Olha só, sujeitai-vos a vossos maridos. Sujeite ao seu marido, aí, vírgula, como ao Senhor. Tem mulher que fala que ela se sujeita a Deus, porque Deus Só que ela não consegue obedecer a palavra de Deus. Tem N coisas que não é o que eu quero falar aqui, por isso que eu disse que essa mesma palavra, ela cabe em várias áreas da nossa vida. Mas eu entendo também que é difícil se sujeitar a alguém que só te maltrata, que não te faz um carinho, que não é presente, que te trai, que te xinga. Ao Senhor, nós nos sujeitamos porque nós só temos do Senhor amor, Nós só temos do Senhor compaixão. Então eu entendo isso, porém esse não seja o tema, eu preciso frisar isso, mas é um ensinamento.
Tem um ensinamento para a mulher, tem um ensinamento para o homem, tem um ensinamento para o filho, mas hoje eu quero focar, né, assim, em você como casal. Mas isso serve para todos nós. Olha só. Então, assim, aqui ele está direcionando: se sujeite ao seu esposo como você se sujeita ao Senhor. Aí continua: porque o marido é o cabeça. Então, assim, o Senhor, ele determinou. Não adianta querer colocar, como a gente diz, os burros na frente. Não, os burros é na frente, né? A carroça nas frentes do burro. Não adianta, porque assim, não vai rolar, não vai andar. Então, Deus, ele faz as coisas tudo perfeita. Por isso que eu disse que é assim que eu vejo a Bíblia é a prova de amor de Deus para as nossas vidas. Tudo que contém ali na Bíblia são ensinamentos. Olha, anda por aqui que tu vai se dar bem. Faz isso que tá certo. Faz isso que tu vai viver mais. Entende? Pelo menos é assim que eu entendo. Então, aqui ele fala, olha, o marido é o cabeça, então se sujeite a ele. Como também Cristo é o cabeça da igreja. Nós nos sujeitamos a Cristo, ele é o cabeça da igreja. E sendo ele, o Cristo, o próprio Salvador do corpo. Aí no 24 diz assim: de sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam sujeitas em tudo aos seus maridos. Aí vem a direção para o esposo. Vós, maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Agora nós vamos entrar aonde é o estudo de hoje. Amém? A direção que o Senhor me dá hoje é para que nós possamos entender que a igreja, ela tem um esposo, e que não sou eu e nem você. O esposo da igreja é Jesus. Foi ele que comprou com o próprio sangue dele a igreja. Nós, né? Os líderes, digamos assim, pessoas que lideram a igreja, pastores, seja como for chamado, né? Cada doutrina tem ou é apóstolo, é diácono, seja lá o que for. Eles estão para o quê? Te direcionar, te ensinar, te servir, ser exemplo, que infelizmente não é o que acontece hoje em muitas igrejas, pelo muito contrário. Hoje eu assisti um vídeo que eu fiquei chocada, de um pastor que saiu da igreja mundial, porque ele era humilhado lá, e agora ele está em outra igreja, e eu não sei que igreja é, mas o pastor humilha ele, porque ele não está sentado no púlpito, ele estava, acho que, não sei se porque ele fala assim, é que eu estava com muito calor, fui no ar-condicionado, alguma coisa assim, o pastor humilha ele, sabe, sem noção. Pastores é para nos servir, é para nos ajudar a crescer, é para nos ensinar, é para isso. Não é para encher dinheiro, bolso de dinheiro e mais nada. A igreja tem um dono. Repito, lembra que eu falei que essa mesma mensagem, ela direciona para várias coisas? Eu não posso sair do meu direcionamento, que também não é esse. O meu direcionamento é que Cristo é o esposo da igreja. Não sou eu e nem você. E quando a gente coloca a igreja em primeiro lugar nas nossas vidas, como um todo, que eu já falei, tudo que for colocado errado, né? A peça que é colocada errada, não vai dar certo, vai dar ruim. E muitas vezes, mesmo você achando, né? Ai, nossa, mas eu encontrei Jesus, eu gosto da igreja, eu quero ir para a igreja, eu estou na igreja, e ai, eu morro pela igreja.
Não, não. Cristo já morreu pela igreja, a igreja é dele, a igreja pertence a ele. O seu ministério é a sua família. O que eu quero falar hoje é que muitas famílias estão sendo destruídas por essa falta de visão. Hoje eu vejo, não estou julgando, não estou falando porque eu não conheço a vida de ninguém, mas assim, todo mundo, né, hoje tem internet e a gente vê muitos filhos de líderes famosos, cantores, pregadores, se desviando, indo para o mundo. E quando eles têm oportunidade, quando eles estão falando, você vê que muitos aconteceu isso. Os pais serviram a igreja mais do que a sua própria casa. Muitos filhos odeiam igreja. Muitos esposos ou muitas esposas odeiam igreja. E sabe por quê? Por causa de você, por causa de mim, pela nossa falta de sabedoria, pela nossa falta de buscar em Deus aquilo que o Senhor fala. Muitos pastores, eu creio que muitos sem revelação, sem direcionamento, sem visão, eles fazem essa pressão nas pessoas. Você precisa estar na igreja. Ah, mas vai fulano na minha casa, ou vai... Não, a igreja é mais importante, você tem que estar na igreja. Gente, se você tem um compromisso com a igreja, você tem que honrar, você tem que cumprir. Exemplo, se você limpa a igreja, tem o seu dia que você tem que honrar, porque você colocou lá. Ninguém obrigou você, você foi e quis fazer. Se você canta, você tem que ir no ensaio, quando tem ensaio. Então, assim, ou você administra o seu tempo e faz as coisas certas para que dê tudo bem, ou você não se responsabiliza de fazer a obra. Porque assim, a sua família é o seu primeiro ministério. Você precisa cuidar dela. Tem muitos filhos que eles odeiam, como eu disse, muito esposo ou muita esposa que odeia a igreja. Por quê? Porque você dá mais atenção para a igreja do que para eles. Isso serve para homem e para mulher. Você, sabe, é tudo relaxado, é todo na sua casa, né? Aquela gritaria, aquela grosseria, mas na igreja, olha, eu dou a vida pela igreja. A igreja é minha vida. Mas tem gente que também é legal dentro de casa, porém a sua esposa ou seu marido, eles não são cristãos. Ai, hoje eu quero ir em tal lugar. Não, a igreja, hoje é meu dia. Eu preciso ir na igreja. Hoje é dia de eu ir na igreja. O seu marido ou a sua esposa, gente, tô com muita tosse, tem que parar toda hora. O seu marido ou a sua esposa, eles não entendem, porque eles não vivem a mesma fé que a sua. E muitas vezes vocês vieram para esse casamento com a mesma direção, sabe? Os dois bebiam, os dois era da balada, mas um se converteu. Então, assim, quem se converteu é que mudou, não é? O outro continua da mesma forma. E para você ganhar essa outra pessoa, para que você traga ela, gente, você casou é com ela. Você precisa dar atenção, dar amor, para que ela veja em você, ou veja a sua transformação e queira falar, não, eu quero estar junto com a minha mulher lá na igreja. Agora, quando você troca e a pessoa se sente trocada, sendo esposo, esposa ou filho, ela vai odiar o quê? A outra pessoa. Mulheres, presta atenção para ver que melhor, ou até marido, mas mulher. O marido, ai, eu vou com meu amigo jogar bola. Ai, eu vou com meu amigo jogar bola. Tu não pega um ranço do amigo? Caramba, será que ele não se toca que o meu marido é casado? Que agora ele casou? Toda hora vem jogar bola? Não é mais ou menos assim? Então, o seu marido, a sua esposa, os seus filhos, quando você deixa de dar atenção para eles, a devida atenção, eles vão se revoltar com o quê? Com aquilo que você tá, que é a igreja. Aí depois fica, ai Deus, nossa, pastor, eu tô passando por uma guerra, sabe? Meu marido tá se levantando, ele não quer mais que eu venha na igreja. Não é o diabo, amor. Não é o diabo. É a sua falta de sabedoria. Porque o seu primeiro ministério é a sua família. Amém?
É aniversário de alguém da família, é aniversário do marido, é o que for. Mas se cair de domingo ou de um dia... Quinta-feira é dia do meu culto. Se cair, você larga tudo. Você larga tudo. Não, hoje é o dia do meu culto. Não, eu preciso ir pro culto. Você é pastor? Você tem um cargo que nesse dia, porque se você tiver o que eu falei, se você se comprometeu, você tem que cumprir. Mas se isso estiver estragando ou atrapalhando o seu casamento, você larga o cargo, amado. Em nome de Jesus. Por isso que Paulo falou que ninguém case, que todo mundo fique que nem eu, porque assim a gente se entrega para a obra, porque aquele que casou vai cuidar do seu parceiro, ou o esposo ou esposa. Amém? Glória a Deus. Vive enfornado na igreja, né? Ai, a igreja é minha, eu amo a igreja, eu dou minha vida pela igreja. Que a igreja é sua, a igreja de Cristo. Amém? Vai cuidar da sua família, cuida da sua esposa, cuida do seu marido, cuida dos seus filhos. Porque a igreja ela já tem um dono. A igreja ela pertence a um noivo, a um esposo que se chama Cristo. O seu esposo ou a sua esposa é de quem? Já estou dizendo, é seu, não é? O meu esposo, já estou dizendo, é meu. Não é de mais ninguém, é meu. Eu sou esposa dele. Como Cristo é o esposo da igreja. A sua família é sua responsabilidade. Amém? Você não precisa dar a vida pela igreja, porque Cristo já deu a vida pela igreja, porque a igreja pertence a Ele. Amém? Nós fazemos a obra, mas o nosso primeiro ministério é a nossa família. Que adianta cuidar das almas e perder-os da sua casa? Que adianta ser bonzinho, ou prestativo, a prestativa, e é negligente com a sua casa, com o seu esposo, com a sua esposa, com os seus filhos? Muitos se apaixonam, né, pela igreja, mas é de modo errado. Exemplo. Eu gosto de falar numa linguagem assim que dê para entender. Exemplo, você tem um filho e ele se casa, ou um filho, uma filha, você tem um genro ou uma nora. Mas você sabe, você se apaixona pelo seu genro e pela sua nora, se apaixona como mãe, né, como sogra, como sogro, mas você sabe que o esposo da sua nora, do seu genro, é o seu filho. Mas isso não impede de você ser apaixonado por eles. Amém? Dá para entender mais ou menos? Não, você tem que amar a igreja, sim. Você tem que amar as almas, sim. Mas não se esquece que a igreja não é sua esposa. Ela tem um esposo. É Cristo. É Ele quem cuida. Então você precisa se organizar. Você precisa estar dentro de da organização do familiar. A sua atenção tem que ser a sua família, não a igreja. O seu ministério, a sua casa, a sua família. Amém? O que acontece é que muitos vão para a igreja, muitos, né, vão cultuar a Deus e na realidade toma o lugar de Deus, né? Ah, a igreja é minha, a igreja é sua, você que comprou, né? Foi seu sangue que foi derramado. O que você quer, né? Muitas pessoas, por que essa ganância? Muitas pessoas, ou algumas pessoas, vamos dizer assim, é a ganância do poder, né? Infelizmente, algumas fizeram isso, né? O seu ganha-pão, o seu trabalho. Por isso que larga a família, mas tá lá na igreja. Outros, né? Por estar em evidência. Às vezes a pessoa não tem amigos. Às vezes a pessoa não tem... Sabe? Não sai.
Aí ela socializa ali na igreja. Aí ela fala, não, a igreja me acolheu, então aqui que eu tenho amizade. Aí ela se sente importante. Aí colocam ela em cima de um púlpito para cantar, em pecado. Às vezes ela toma ceia em pecado. Mas ela tá ali fazendo a parte, fazendo a obra em pecado. Mas tá ali, pelo menos, assim, no coração dela, ela não tem, assim, se tá em pecado, se não tá, meu pastor deixou eu fazer, sabe? Meu pastor deixou sabe? Não tem, assim, uma noção de vida com Deus. Não tem uma noção de palavra. Nós vamos no culto para cultuar, já está dizendo, homenagear a Deus. Tem pessoas abandonando a sua família, abandonando seus filhos e colocando a igreja em primeiro lugar. Amém? Como eu disse, que assim fica algo meio difícil, a gente precisa aprender a ouvir. Por isso que eu quero terminar essa mensagem, essa direção, dizendo assim, que é óbvio que você precisa amar a igreja, sabendo que ela tem um noivo, mas você precisa amar a igreja. É óbvio que você precisa participar, né? Ou congregar em uma igreja, faz parte da nossa vida, né? É na igreja que você vai casar, é na igreja que você vai tomar Santa Ceia, é na igreja, né, que vai ter a comunhão dos irmãos. Então, assim, é importante a igreja em si, mas você que é casado, você que é casada, e o seu esposo não tem a mesma fé que os seus filhos, ou a sua esposa não tem a mesma fé da sua, essa mensagem é para você. A sua família é o seu primeiro ministério. A sua família é mais importante. Deus em primeiro lugar na sua vida, em segundo lugar a sua família, né? Você e o seu próximo. Então, sabe, é nessa direção. A Deus em primeiro lugar, depois a mim e a minha família, o meu próximo. Então, o que você precisa entender? E você precisa se organizar. Se você faz a obra na igreja e isso está prejudicando a sua família, você precisa largar por um momento, por um tempo. Vai orar, vai jejuar, vai pedir para Deus, mas é necessário parar. Porque assim, você vai acabar perdendo, como muitos perderam a sua família, os seus filhos, o seu esposo, a sua esposa, por se entregar tanto à igreja. Ela já tem um noivo que cuida dela, tá? Então, assim, pega a visão em nome de Jesus. Chega de religiosidade. Põe a religiosidade para andar em nome do Senhor Jesus Cristo, sabe? Às vezes seu esposo quer um domingo, ou uma quinta, ou uma quarta, não sei que dia que é o culto da sua igreja, mas naquele dia ele quer sair. E aí naquele dia você bate o pé. Não, não vou, imagine, hoje é dia de culto. Tu acha que seu esposo ou sua esposa, seus filhos, não vai odiar a igreja? Você faz eles odiar a igreja. Então vamos ser sábios, tanto homem como mulher, tá? Não é só mulher, não, é homem e mulher. Vamos ter sabedoria, vamos buscar essa sabedoria em Deus. Se isso está te prejudicando, está prejudicando seu casamento, se você está vendo cobrança, se você está vendo que seu filho odeia a igreja, pode ter certeza que é por causa de você. Pode ter certeza. Porque é através de você que ele vai passar a amar. Através das suas atitudes. Quando? Quando ele for em primeiro, quando ele for, como fala, prioridade para você. Porque quando ele for a sua prioridade, tudo aquilo que você fizer, ele vai junto, ele vai fazer com amor, com gratidão, vai amar. Vai falar, nossa, a igreja faz bem para minha mãe, a igreja faz bem para o meu pai. Amém? A igreja está fazendo muito bem para minha esposa, não, eu vou acompanhá-la. A igreja está fazendo muito bem para o meu esposo, não, eu vou começar a acompanhar ele. Amém, em nome de Jesus. Então, assim, não sou contra a igreja, jamais, eu amo a igreja em si, tanto as almas como ir para a igreja. Não é isso, não é sobre isso, é sobre o seu ministério, é sobre a religiosidade que você está vivendo, de largar
aquilo que é para você fazer, cuidar da sua família, para querer cuidar das coisas ou da igreja, que não se preocupe, Deus cuida. Faz a sua parte, ele faz a dele. Ah, mas eu quero fazer muito a obra. Vai orar, vai jejuar, vai pedir para Deus que ele vai encaixar todas as coisas, desde que você, em nome de Jesus, comece a obedecer. Abra, saia da religiosidade e comece a viver a verdadeira palavra, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, um bom dia para todos vocês. Vamos colocar os nomes na lista, em nome de Jesus, para que depois eu vou voltar, vou orar a nossa família no altar de Deus, amém? Em nome de Jesus. E vamos declarar, em nome do Senhor Jesus, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, porque a minha família é um projeto de Deus e ela não vai fracassar. Glória a Deus. Amém.